Boa noite, tudo bem? Muita paz a todos nós e que a gente possa se sentir um pouquinho aquecido com o envolvimento que nos vem da espiritualidade, com essa certeza da presença de Deus e de Jesus nas nossas vidas. Eu não sei qual é o problema de cada um aqui, porque muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer nem mesmo os nossos problemas. Mas eu tenho uma novidade para contar. Jesus, certa vez conversando com os discípulos, com os apóstolos, ele dizia: no mundo tereis problemas, tereis dores, tereis aflições. Não vos angustieis, eu venci o mundo. E com essa fala, Jesus coloca que se tem uma certeza que a gente pode ter diante da vida, é que em algum momento a gente vai ter um problema. Em algum momento a gente vai ter uma dificuldade. Em algum momento a gente vai bater a nossa porta. Eu vi um vídeo bastante engraçado nessa semana que relatava dois espíritos que se encontravam no meio do caminho. Um que estava desencarnando, indo em direção ao plano espiritual, encontrava outro que estava reencarnando. E esse que estava desencarnado, voltando para o plano espiritual, ria do outro que estava reencarnando. Como quem diz, olha, você vai passar um bocado. E é verdade. E a gente enfrenta os problemas mais diversos e às vezes a gente fica meio perdido. A gente fica sem saber como é que a gente vive, o que é que a gente faz. E no meio dessa grande soma de dificuldades, por vezes a gente sente que a gente vai esfriando, que a gente vai perdendo a temperatura da gente mesmo, não temperatura corporal, mas aquele calor do espírito, né? Tanto que Jesus falava também que de tanto se ver espalhar a iniquidade, o amor de muitos haveria de esfriar. E essa iniquidade diante das dores que a gente passa no mundo, de tantas coisas que a gente vê, e a gente acaba se perdendo um pouquinho porque o amor da gente acaba esfriando. E a gente fica sem saber o que que a gente faz, como é que a gente vive, né? E aí entra em crises de depressão, em crises de ansiedade, em crises de angústia. E parece que o mundo não tem mais solução para nada, mas isso é uma coisa que não é exclusiva nossa. Tem um exemplo bastante próximo de Jesus, né? Pedro. Pedro, que sempre foi o grande amigo de Jesus, aquele que ombreava com ele em todos os momentos, que acordava dando de cara com Jesus, que tomava o café da manhã com Jesus, que ia pescar com Jesus, que tinha Jesus todos os dias na sua casa, em grande parte do tempo em que Jesus esteve aqui, tinha uma confiança muito grande e dizia que jamais iria falhar com Jesus. Até o momento em que Jesus disse que em um determinado dia Pedro iria traí-lo, iria negá-lo por 3 vezes. E Pedro disse que isso nunca ia acontecer. E no dia da prisão de Jesus, na noite da prisão de Jesus, por 3 vezes Pedro nega a Jesus. E quando Pedro vê Jesus por uma fresta, por uma abertura na casa de um dos membros do Sinédrio, depois de negá-lo, Jesus olha diretamente para ele e Pedro lembra disso. E Pedro passa então a carregar uma dor muito grande, porque ele passa a duvidar daquele amor que ele tinha por Jesus. Passa a duvidar fortemente. E se torna bastante recluso, bastante triste, até o momento em que, já depois do desencarne, voltando de uma pescaria, Jesus acena para eles a praia, para ele, para Pedro e mais alguns companheiros que estavam no barco, e chama-os para comer um peixe à beira
da praia. E nesse episódio, por 3 vezes, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, mestre, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabes que eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, mestre. E Pedro chora, porque parece que Jesus o dá. Então apacenta as minhas ovelhas. Então nós ficamos pensando, e Pedro talvez pensasse que fosse uma dúvida muito forte de Jesus sobre o amor verdadeiro de Pedro, mas o que acontece mesmo naquela ocasião é que Jesus chamava a atenção de Pedro para o fato de que ele, Pedro, ainda amava. Nas 3 vezes em que Jesus faz a pergunta, Pedro, tu me amas? A bem da verdade não era uma pergunta. A bem da verdade era uma afirmação, porque Jesus sabia do amor. E Jesus diz, Pedro, tu me amas? Com convicção através de uma pergunta, através de 2 perguntas, através de 3 perguntas. E assim Pedro retorna à convicção de que ele possuía amor e que o amor que ele possuía era legítimo, era verdadeiro. E naquele diálogo, Jesus restaura em Pedro a capacidade de amar, de perceber o amor que tinha, que carregava, que o nutria. Jesus acende em Pedro novamente aquela chama, aquele calor do Espírito, e Pedro retoma o centro de si mesmo. E é interessante falar em amor, porque nós não percebemos que Jesus, na grande maioria das vezes, falava sobre essa ação. Muito mais que um sentimento, uma ação consciente. A ação de viver segundo o amor, apesar de muitas vezes não sentirmos isso. A ação de viver no bem, embora muitas vezes estejamos contrariados. A ação de perdoar, muitas vezes, embora nós queiramos condenar aquele que cometeu o erro. A ação de pagar o mal com o mal, embora muitas vezes nós nos sintamos tentados a fazer com que o outro sofra. E quando Jesus diz, buscai tesouros no céu e não tesouros na terra, porque os tesouros do céu não podem ser corrompidos, Jesus falava dos tesouros do amor. Porque o amor restaura todas as coisas. O amor restaura todas as coisas. É no amor que relações têm se reconstruído. É no amor que civilizações têm encontrado progresso moral. É no amor que mundos têm alcançado outros estágios de evolução. É no amor que espíritos têm encontrado a própria luminosidade. Porque o amor restaura tudo. Tanto restaura que o próprio Pedro, e eu separei aqui, para não perder nenhuma das palavras de Pedro. Pedro, na primeira carta aos cristãos, ele escrevia a cristãos que eram considerados como estrangeiros porque vinham de outras localidades de Roma, né, do reinado de Roma, da Ásia Menor, de lugares mais distantes. Pedro escreve uma carta a esses cristãos, a sua primeira carta, e nessa primeira carta, Pedro diz o seguinte: acima de tudo, tende amor imenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros,
sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E essa carta é muito interessante porque nela Pedro fala dessa capacidade do amor restaurar, do amor curar, do amor reconstruir, do amor fortalecer. E ele vai dizer dessa necessidade da convivência nessa forma de amor. Ele falava aos cristãos que formavam uma igreja aqui não no sentido de templo, mas no sentido de comunidade, como diz a palavra propriamente traduzida. Comunidade no sentido de sociedade, uma sociedade ampla de pessoas que não se conheciam. E nos coloca da necessidade de nós convivermos assim uns com os outros lá fora, agindo dessa forma, com quem quer que nós encontremos, mas acima de tudo da necessidade de nós convivermos assim com aqueles que fazem a igreja mais próxima de nós, que é a nossa família, o nosso teto, a nossa casa, o nosso lar, o teto dos corpos, o lar das almas, que vem vivendo por reencarnações sucessivas na constante necessidade da construção de uma relação que precisa curar-se, muitas vezes, que precisa curar a relação que eu tenho com a esposa com o esposo, o filho com o pai com o filho. Nessa relação de amor, de compreensão, de tratar bem, de falar conforme os oráculos de Deus, conforme a lei de Deus. Porque o amor restaura. E é claro que nós não teremos, por certo, a capacidade de amar exatamente como Jesus amou. Eu lembro que eu era desse tamanho e eu frequentava um grupo de jovens da Igreja Católica. E nesse grupo de jovens nós tínhamos uma canção, já do colégio, que falava que um dia uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e caderno na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou. Sonhar como Jesus sonhou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. E assim ele vai falando da relação de amor de Jesus, que por certo nós não alcançaremos ainda. Porque Pedro, nessa epístola, coloca algo muito importante. Serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, ou seja, conforme a capacidade que tem. Mas que seja o amor crescente. Que seja o amor aquele que envolve. Porque quando Pedro diz que o amor cobre multidão de pecados, e aqui nós entendemos não pecados canônicos, mas cobre multidão de erros, multidão de falhas, multidão de defeitos. Ele não fala como algo que é aquele tapete que cobre a sujeira, mas fala no sentido de que o amor cobre envolvendo a multidão das imperfeições, dos efeitos, das angústias, das dores, e envolvendo tudo transforma. Envolvendo tudo transforma. Mas se é necessário que nós tenhamos amor para com o outro, é necessário que nós lembremos da conversa de Jesus com o doutor da lei, que é necessário para entrar no reino dos céus. Amai a Deus
sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o pensamento. Disse o homem a Jesus. E Jesus complementa, disseste bem, não estás muito longe do reino dos céus. Mas aqui vai o segundo mandamento, que é semelhante, que é complementar ao primeiro. Ama a teu próximo como a ti mesmo. A carta de Paulo fala da necessidade de amarmos o próximo, a sociedade, família, aqueles com quem nós convivemos. E o a ti mesmo? Como é que está o amor, essa parte do amor? O a ti mesmo, de nós para conosco mesmos. Como está a nossa capacidade de perdoarmos 70 vezes 7 aquele que nos ofende, como quando somos nós que nos ofendemos? De pagar o mal com o bem quando somos nós que fazemos o mal a nós mesmos? De entregar também a capa quando nós roubamos a nossa túnica? Quando nós agimos contra nós mesmos? Nós precisamos retornar ao caminho do amor a nós mesmos, do entendermos a nós mesmos, do compreendermos a nós mesmos, do aceitarmos a nós mesmos, do abraçarmos a nós mesmos. Porque, como eu disse, eu não sei quais são as dores presentes aqui em cada um de nós, mas é certo que nós temos. E nos momentos em que nós nos sentamos caindo, fracos, a ponto de julgar que não conseguiremos levantar, lembremos de Jesus. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Tu tens capacidade de amar. Ama também a ti mesmo. Apacentar as minhas ovelhas, nas palavras de Jesus, nunca excluiu o fato de que Pedro também era uma ovelha e de que nós também somos ovelhas. Então, para concluir, quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação, Kardec fala que fora desse amor que se movimenta, do amor em movimento, do amor que tem ação, nós não nos salvamos, não do mundo, nós não nos salvamos de nós mesmos. O amor é realmente a grande força motriz do mundo e realmente transforma toda a multidão de erros, de falhas e de defeitos. Que a paz de Jesus permaneça sempre nos nossos corações.